Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 8, trigonometria no triângulo retângulo, primeiro tópico, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Eu observo que eu tenho um triângulo, correto? É um triângulo retângulo, né? Tem o ângulo reto aqui, né? O ângulo de 90 graus, representado por esse quadradinho com um pontinho. E antes da gente falar de trigonometria mesmo, vamos lembrar um pouquinho aí do Teorema de Pitágoras, né? Quando a gente trabalhava com o Teorema de Pitágoras, a gente também trabalhava com o triângulo retângulo, né? E a gente identificava quem era a hipotenusa e quem eram os catetos, tá certo? Nesse triângulo aqui, ó, a hipotenusa, né, sempre é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa aqui vale 5, correto? E os outros dois lados aqui, né, o 3 e o 4, são os catetos, tudo bem? Então, era isso que a gente analisava para trabalhar com o Teorema de Pitágoras, tudo bem? Mas e aí, né? E essa tal da trigonometria, né? Trigonometria no triângulo retângulo, né? Aliás, o que é isso, né? Trigonometria, né? Então, vamos tentar pensar na palavra aí, ó. Tri significa 3, né? Gono vem de ângulos, tá certo? E metria, medida, tá certo? Então, medida através de 3 ângulos, né? Ou algo parecido com isso, tudo bem? Então, quando a gente for trabalhar com trigonometria, a gente vai estar trabalhando com o triângulo retângulo, tá certo? Assim como a gente trabalhava no Teorema de Pitágoras, só que diferente do Pitágoras, que você trabalhava apenas com os lados. Aqui na trigonometria, você também vai trabalhar com os ângulos, tá certo? Essa vai ser a grande diferença aí, tá bom? Então, percebam que além de ter aqui os valores, né, ó, 3, 4, 5, eu tenho também ângulos aqui, que no caso eu estou representando por duas letras gregas, né? Aqui embaixo a letra grega alfa e aqui em cima a letra grega beta, beleza? Tá, mas e aí, né? O que é esse tal de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, né? Bom, a hipotenusa é o 5, tá certo? Isso aí não é novidade, a gente já tinha visto em Teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, o 5 aqui é hipotenusa. Aí, vamos pensar o seguinte, ó. Eu falei que são dois ângulos, não é isso? Vamos analisar esse ângulo aqui embaixo, ó, o alfa, né? Em relação ao alfa, concorda que o 3 aqui é um cateto que está oposto a ele? Tudo bem? Não toca aqui, né? Está oposto a ele. Tá certo? Em relação ao alfa. E concorda também que em relação ao alfa, o 4 é um cateto que está ao lado, ou ainda, usando outra palavra, é um cateto que está adjacente, tá? Adjacente é isso, está ao lado, tá? Então, ó, em relação ao alfa, o 3 é um cateto oposto, e em relação ao alfa, o 4 é um cateto adjacente. Tudo bem? Já em relação ao beta, aqui em cima, ó, vamos fazer a análise, ó. Em relação ao beta, o cateto oposto vai ser quem? Bom, o cateto oposto vai ser o 4, tá certo? Já o cateto adjacente, né, o que está ao lado, quem vai ser? Vai ser o 3, tá certo? E a hipotenusa, né, mais uma vez falando, continua sendo o 5, tá certo? E aí, a gente pode até colocar aqui numa tabelinha, né? Então, eu coloquei aqui alfa, coloquei beta, né? Então, em relação a alfa, ó, cateto oposto, quem é? O 3. Aí, quem é o cateto adjacente? O 4. E a hipotenusa, 5, tá certo? Já em relação a beta, ó, o oposto vai ser o 4. O cateto adjacente vai ser o 3. E a hipotenusa não muda, continua sendo 5. Beleza? Só uma observação, toda vez que você tiver dois ângulos complementares, né? Ou seja, que a soma dá 90 graus, o cateto oposto de um é o adjacente do outro, ó. Pode ver aqui, ó, sempre vai cruzar, ó. Vale também aqui, né, ó. O oposto de um é o adjacente do outro. Tá bom? Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo, né? Mesma ideia, vamos identificar quem é o cateto oposto, o adjacente e a hipotenusa em relação aos ângulos, tá certo? Então, identifiquei aqui o meu triângulo retângulo, tá certo? Olha aqui o ângulo reto, lado oposto, a hipotenusa. Tudo bem? Então, a hipotenusa é o 13 e os outros dois valores aqui, ó, 5 e 12, são os catetos. Feito? Vamos começar a analisar em relação ao alfa, tá? Em relação ao alfa, ó, quem é o cateto oposto? Ó? O oposto é o 12, tá certo?
Já o cateto adjacente, né, que está ao lado aqui, quem que é? É o 5. E a hipotenusa, 13. Isso aqui não vai mudar. Feito? Agora em relação ao beta, tá? Em relação ao ângulo beta, ó, o oposto é o 5 e o adjacente é o 12. E a hipotenusa, novamente falando, né, não muda, é o 13. Feito? Então, ó, colocando aqui na tabelinha, né? Em relação ao alfa, ó, cateto oposto é o 12, cateto adjacente é o 5 e a hipotenusa é o 13. Tá certo? Já em relação ao beta, o cateto oposto é o 5, o adjacente é o 12 e a hipotenusa é o que não muda, né? Continua sendo 13. Tá certo? Mais uma vez falando, ó, toda vez que você tiver ângulos complementares, né? Que a soma der 90, o oposto de um é o adjacente do outro, ó. Sempre vai fazer essa troca aqui. Tá bom? Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso último exemplo. Exemplo C. Bom, coloquei aqui um triângulo retângulo, tá certo? Cuidado que o ângulo reto tá aqui em cima, ó. Então quem vai ser a hipotenusa? Ó, sempre o lado oposto, né? Ou seja, é o 17, tá certo? Bom, 17 é a hipotenusa, então 15 e 8 são os catetos. Feito? Vamos analisar, né? Em relação ao alfa primeiro. Em relação ao alfa, ó, cateto oposto é o 15, cateto adjacente o 8 e a hipotenusa 17. Tudo bem? Vamos olhar o beta agora, ó. Em relação ao beta, cateto oposto é o 8, cateto adjacente é o 15 e a hipotenusa 17. Colocando na tabela, ó. Em relação ao alfa, cateto oposto 15, adjacente 8, hipotenusa 17. Então, em relação ao beta, sobrou, né? Cateto oposto 8, o adjacente 15 e a hipotenusa 17. Feito? Mais uma vez falando, né? Quando você tiver dois ângulos que são complementares, o oposto de um é o adjacente do outro, ó. Sempre vai fazer isso aqui, se você colocar numa tabelinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!